Então, vamos começar pela página 96. Então, aqui, número 1, check. Então, leia de novo os classificados da página 88. Qual tipo de informação há? Então, qual tipo de informação há lá no classificado da página 88? Então, é aqui, olha, esse classificado. Job Opportunities. Então, é oportunidade de emprego. Então, vocês vão marcar aqui, ó, a opção que tem a ver com o classificado lá da página 88, tá? Então, ele fala sobre o quê? Então, vocês vão olhar aqui e vão olhar lá na página 88. O que tem em comum com a página 88? E nessas opções que tem aqui. Então, vocês vão marcar a opção correta. Bom, então aqui, a procura de emprego. Um pequeno texto com informação sobre jornal. Um pequeno texto com informação sobre trabalho. Um contato. Então, vocês vão ver aqui, né, quais as opções que tem a ver lá com os classificados da página 88. Bom, número 2. Escrever um anúncio para um jornal. Então, aqui tá dando um exemplo, né? Como é que são os anúncios de jornais, tá vendo? Então, assim, são pequenininhos, né? Cada um tem um tamanho diferente. O que tá pedindo para fazer? Crie uma seção de classificado com os seus amigos de classe. Bom, não dá para fazer com os colegas de classe, então vocês vão fazer sozinhos. Então, quais são as dicas? Siga os passos abaixo. Reescreva o seu classificado numa folha separada de papel. Então, vocês vão pegar o caderno ou uma folha de papel e vão escrever os classificados, tá? Que tipo de classificado? Venda de carro, de casa, diferentes tipos de procura de emprego, ou vendendo algo, oferecendo curso. Depois, vai pegar uma folha tipo cartão pela metade. Vai escrever o título dos classificados. Vocês vão escrever os títulos. Por exemplo, classificados de procura de emprego, aulas de inglês. É só um exemplo. Recepcionista. Aí vocês vão escrever os títulos. Vocês vão colar os classificados que vocês escreverem lado a lado. Então, por exemplo, igual aqui, ó. Então, aqui tá pedindo o classificado para caseiro. Então, aqui, homeowner. Então, aí vocês vão escrever lá, por exemplo, professor de inglês ou curso de inglês. Aí vai escrever, né, o que está oferecendo. Vende-se uma casa. Vai escrever lá, né, a casa tem 2 quartos, garagem. Então, vocês vão escrever os classificados lado a lado. Tá ok? Então, aqui é só um exemplo de como vocês vão fazer. Mas aí vocês vão fazer do jeito de vocês, tá? Não precisa copiar as informações que estão aqui. Bom, agora vamos para a próxima página. Então, assim, esse exercício dos classificados, vocês não precisam fazer no tempo de aula, porque eu acho que não vai dar tempo. Então, vocês fazem o dever, tá? Então, quando vocês tiverem um tempinho, aí vocês fazem esse do classificado, porque vai dar mais trabalho, tá ok? Bom, então aqui na página 97, Listen and Number. Bom, então eu vou ler para vocês, tá? E vocês vão numerar de acordo com a profissão de cada pessoa, tá ok? Então, vocês vão numerar de acordo com a profissão de cada pessoa. Vou falar number 1. Aí, eu vou descrever o que a pessoa faz. Aí, vocês vão botar lá, número 1, number 1, número 2. Aí, eu vou descrever o que a pessoa faz. Aí, vocês vão colocar o número 2. Claro que não vai ser na ordem, 1, 2, 3, 4, né? Vai ser aleatório. Então, eu vou começar. Number 1. I act in movies, plays, television. Então, eu atuo em filmes, peças de teatro, televisão. Number 1. Number 2. I write computer programs. Eu escrevo programas de computador. 3. I cut people's hair. Eu corto o cabelo de pessoas.
4. I work in a lab doing scientific research. Eu trabalho em um laboratório fazendo pesquisa científica. Então, vocês vão numerar de acordo, né, com a informação sobre cada pessoa. Agora, vamos lá. Number 2, listen and circle. Então, em cada uma nós temos duas opções, tá ok? Então, aqui eu vou ler e vocês vão marcar a opção correta, tá? E no final, vocês vão escrever o que a pessoa quer ser. Então, aqui ele diz, a pergunta é, what does Andrew want to be when he grows up? O que o Andrew quer ser quando ele crescer? Então, aqui o Andrew, ele vai falar sobre ele, tá? Ele vai falar todas as informações sobre ele, tá? As que vocês vão circular. E no final, vocês vão ter que deduzir qual é a profissão, tá? Pela descrição que ele vai dando, vocês vão deduzir qual é a profissão. Então, vocês vão escrever a profissão aqui em inglês. Então, primeiro vocês vão circular as opções, né, que forem ditadas de acordo com o que ele disser, né, que é o Andrew. Eu vou fazer o diálogo como se fosse ele, tá? Vou falar como se fosse o Andrew. E no final, de acordo com a descrição, vocês vão deduzir qual é a profissão e escrever aqui, tá? Mas vai escrever em inglês. Então, vou começar. My name is Andrew. I'm 9 years old. Olha só, vocês vão procurar a opção onde tem 9. Se é essa ou essa, tá? O número 9. I'm 9 years old. My favorite school subject is math. Ok? Então, aqui tá perguntando. His favorite school subject is... Então, ele diz... My favorite school subject is math. Aí vocês vão ver onde está essa opção e circular. Aí ele continua. I am organized and creative. Então, vocês vão ver a opção. Aqui está dizendo, Andrew is and... Então, vocês vão ver. Ele disse o quê? I am organized and creative. Então, vocês vão procurar onde está essa opção. I like to draw. I like to draw and to project buildings. Tá? Então ele diz o quê? Eu gosto de desenhar. I like to draw and to project buildings. Então eu gosto de desenhar e fazer projetos de edifícios. And houses. E casas. When I grow up, I want to be. Quando eu crescer, eu quero ser. Aí vocês vão completar aqui. Então ele diz o quê? I like to draw and to project buildings and houses. Então eu gosto de desenhar e fazer projetos de edifícios e casas. Quando eu crescer, eu quero ser... Qual é esse profissional? Que ele desenha e faz aqueles projetos de casas e edifícios. Qual o nome dele? Aí vocês vão escrever aqui em inglês qual é a profissão. Bom, na página 98, aqui, ask your classmates, pergunte aos seus colegas de classe. Bom, vocês podem perguntar um ao outro ou anotar sobre o seu irmão, seu primo, alguém que esteja perto de você. Então, a pergunta é, what do you want to be when you grow up? O que você quer ser quando você crescer? Então, aqui tem um exemplo. I want to be a teacher. Eu quero ser um professor ou uma professora. Então, sempre lembrando, antes da profissão se coloca o artigo indefinido, né? Antes de consoantes, o EI, que é o A. E se a palavra começar com uma vogal, N, o AN, quer dizer uma ou uma. Então, aqui, ó, classmate's name, nome do colega de classe. Então, aqui eu fiz um exemplo, tá? Só um exemplo. Então, digamos que a minha colega de classe se chame Mary. Aí eu coloco o nome dela aqui, Mary. Occupation, profissão. Aí a Mary quer ser uma engenheira. Eu coloquei an engineer. Eu tenho que colocar o artigo e a profissão correspondente, tá? Então, aqui, ó, a profissão começou com uma vogal. Então, o artigo foi am. Então, você vai colocar o nome de um colega e a profissão que ele quer ser quando crescer, tá? Tem que ser em inglês. Então, aqui é só um exemplo. Bom, agora vocês vão marcar se vocês não conseguem mais ou menos ou muito bem, tá? Agora eu consigo em inglês nomear algumas profissões. Se vocês conseguem dizer o nome de algumas profissões em inglês. Dizer a profissão que quero exercer quando crescer.
Atribuir características às pessoas. Perguntar a outra criança qual a profissão deseja exercer quando crescer. Fazer essa pergunta aqui, ó. What do you want to be when you grow up? Então, vocês vão marcar de acordo com o conhecimento de vocês. Bom, agora, página 99. Choose an occupation that is right for you. Então, escolha uma profissão que seja adequada para você. Então, aqui eles estão refletindo, né? Que profissão poderia ser adequada para ela? Então, aqui ela está refletindo, tá vendo? Ele está pensando, talvez a doctor, a musician, né? Um médico, um musicista. Aí aqui ela tá, ó, tá vendo? Ela tá pensando também numa profissão que ela poderia ter quando crescer, que seja adequada. Então, letra A, agora vocês vão responder. What do you have to think about when choosing an occupation? O que vocês têm que pensar quando escolher uma profissão? No que vocês têm que pensar? Qual a opinião de vocês? Se é no dinheiro, se é o amor pela profissão? Então, vocês vão anotar aqui em português a sua opinião. What is the occupation you have in mind right for you? Qual a profissão que vocês têm em mente que é certa para vocês? Aí vocês vão anotar. Eu gostaria de ter a profissão e vai escrever aqui. Tá ok? Pode escrever em português. No problem. Bom, e para finalizar, nós vamos terminar com a página 100. Então aqui, circule a palavra que esteja fora do contexto, tá? Então, aqui tem 3 palavras, vocês vão ver que esteja fora do contexto, ó. Lemonade, pizza and water. Qual a palavra aqui não tem nada a ver aqui, ó? Lemonade, water. Que palavra não tem nada a ver? Então, vocês vão fazer dessa forma. Aqui vocês vão observar e escrever. Vocês vão olhar a figura e vão escrever o nome em inglês do alimento. Então, aqui, ó, a sobremesa. Sorvete é ice cream. Então, deixei aqui de exemplo. Aqui é a água, então vocês vão escrever a água em inglês. Então, vocês vão fazer assim, olha, em todas as opções. Vão escrever os nomes dos alimentos indicados em inglês, tá ok?